Fala galera, tudo beleza? Trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a temperatura de trabalho da TR4 sem a termostática. Eu já tinha um vídeo anterior parecido com esse. Agora eu quero mostrar na situação de hoje aqui, ó. A gente está numa noite bem fresca. O termômetro do carro tá marcando 18 graus e meio. Eu acabei de sair de dentro da cidade. Trânsito zero, tá? Cidade pequena, essa hora, trânsito zero. Temperatura no painel tá lá no meio. A temperatura do bloco 83 graus. Então tem gente que fala que o carro com a termostática trabalha frio e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu tô entrando na estrada, que vai começar a baixar a temperatura sim. Porém não baixa tanto assim. E aí aquela história da proporção de temperatura e viscosidade do óleo, a gente tem que considerar isso. Como eu falei, eu estou usando o óleo 2050. Não existe uma tabela na internet que indique proporcionalmente a relação de temperatura e viscosidade do óleo. A única coisa que a gente encontra é que, no meu caso, 2050 a 100 graus a viscosidade do óleo estará 50. Agora para baixo não quer dizer que é proporcional, tá? Mas vamos dizer aqui 80 graus no bloco ali. Se eu tô com 80 graus no bloco, a viscosidade tá boa ainda. Tem gente com um TR4 que usa 1040, por exemplo, né? Então, além da viscosidade maior, da minha opção de utilizar o óleo com viscosidade maior, eu utilizo também o pacote de aditivos da Bardal, o B12, e estou utilizando o condicionador de metais grafeno também aqui na TR4, para dar uma certa proteção a mais, tá? Vocês devem ter notado a luz de injeção acesa. Aí vocês podem estar curiosos, né, a respeito de eu ter tirado o miolo do catalisador. E essa luz de injeção acesa é por conta disso. Porém, gente, é muito raro ela acender, tá? Eu diria que assim, a cada uns 3 meses ela acende uma vez. E aí, às vezes ela apaga no meio da estrada e não acende mais, aí fica mais meses sem acender. Ou, por exemplo, quando eu chegar em casa, estacionar o carro, amanhã que for ligar, às vezes não acende, tá? Então assim, não se preocupa com isso não. O carro não falha. Vou falar pra vocês também questão de consumo sem a termostática. Olha, tá a mesma coisa que antes. Até agora não deu diferença, gente. Se eu ficar na estrada direto, sem esforçar o carro, nessa temperatura mais fria, né, numa temperatura aí de ambiente de 18 graus e tal, o carro vai rodar ali no mínimo com uns 55 graus. Isso já aconteceu comigo, tá? Chegou a 55 graus. Mas o normal é ficar em 60 e poucos. E eu realmente não acredito que 60 e poucos graus o motor esteja trabalhando com uma viscosidade baixa do óleo. Então, ó, até agora eu rodei aqui já esse tempinho, né, que eu tô falando com vocês, e a temperatura baixou para 77 graus, mantendo ali uma velocidade meio que constante, sem trânsito, né? Então vai baixar mais, né? A tendência agora aqui na estrada
é baixar mais. E uma coisa interessante aqui que quero mostrar pra vocês, ó, aumentou para 78 agora, ó. Eu dei uma paradinha, uma acelerada, aumentou. Então, o que eu queria mostrar pra vocês também é o seguinte: a temperatura aqui do painel, que é a temperatura da água, né? O sensor que manda a informação pra cá fica em contato direto com a água. Então a água, ela sempre aquece primeiro. Depois que aquele ponteiro ali, ó, ele descolou, foi para baixo do meio. Depois que esse ponteiro começa a subir, um tempinho depois, a temperatura do bloco sobe. É parecido com o fogão lá da nossa casa, né? Então a gente pode comparar ali a temperatura do painel, que é a da água, com a altura do fogo lá, a regulagem do fogo do fogão de casa. E a temperatura do bloco como sendo a panela. Então é aquilo, você acabou de acender o fogo, a panela vai demorar a aquecer. Se você diminuir o fogo, a panela vai demorar a esfriar também, tá? Então o funcionamento que eu vejo aqui no dia a dia é esse. Sempre demora um pouco mais a temperatura do bloco a subir, mas também demora um pouco a descer. Então é esse cuidado que a gente tem que ter também, tá? Eu não tinha conseguido entender isso quando eu tive os problemas de aquecimento do carro. Então a temperatura do carro, ela não oscila de forma instantânea, sobe e desce rápido. Acontece isso sim no líquido de arrefecimento, acaba subindo e descendo rápido, mas a do bloco demora. E aí aqueles episódios em que a gente força demais o carro, que a temperatura ali da água sobe demais, a do bloco depois vai lá em cima e vai demorar a descer. E eu não acho isso interessante. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu fico preocupado com uma situação dessa, tá? Bom, gente, então agora eu tô aqui na estrada, mais arborizada. Dá pra vocês verem que tá bem escuro o vídeo, mas já desceu a temperatura ambiente para 17 graus. E a temperatura da água tá baixando um pouquinho mais, ó. E a do bloco já tá em 75. É uma temperatura muito baixa novamente? Não é. Não é. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente, pra vocês terem parâmetros pra avaliar. Porque todo mundo fala isso, né? Ah, tirar a válvula termostática, você vai trabalhar com carro frio, vai ter um consumo absurdo, vai ter um desgaste no motor, porque a viscosidade do óleo vai ficar muito pouca. Eu acho que não é bem assim, tá? E as medições aqui do próprio carro acho que provam isso. E você, conhece alguém que já perdeu o motor por ter tirado a válvula termostática? Deu desgaste excessivo no motor? Eu nunca vi. Não conheço ninguém. Então beleza, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.